Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Aproximando Ideias. Eu sou Gabriel Domingos, Managing Director na Vivo, e hoje com um convidado muito especial, Romero Rodrigues. Cara, idealizador aqui, o primeiro cara que eu conheci de startup, fundou a Buscapé. Sou um grande admirador seu. Gabriel, obrigado, adorei estar aqui, parabéns pelo show, louco para bater papo contigo. E a ideia aqui é de falar de tecnologia, inovação e tendências, e não poderia deixar de falar de startups. Eu queria falar um pouquinho da tua experiência quando você pensou no Buscapé, que é o case que todo mundo tem aqui no Brasil. Como é que você começou isso, cara? Porque tem muita gente aqui que está ouvindo a gente, vendo, que quer montar uma startup, né? Então, como é que eu monto uma startup? E mais do que isso, o que é uma startup? Boa. Porque, né, abrir uma empresa já é uma startup. Eu acho que tem um... A gente costuma dizer que startup é uma empresa de altíssimo crescimento. Então, uma empresa que ela está começando pequena, mas por ter uma base tecnológica muito forte, ela pode escalar muito rápido e ficar muito grande. Não precisa ser de tecnologia, mas tecnologia faz a empresa escalar e crescer muito mais rápido. Então, eu diria que é uma empresa muito grande enquanto ela ainda está pequena, né? E para começar, o próprio Buscapé foi um exercício longo. Eu me lembro assim, ainda no final do ginásio, oitava série, indo para o colegial, já querendo empreender. Meu pai tinha um negócio, então tinha aquela vontade de ter o meu negócio, de fazer alguma coisa. Me apaixonei pela computação, numa aula de Basic, programação, num XT, no colégio, na oitava série. Falei, puta, eu vou empreender com isso. E você nem fez colegial técnico, né? Não, nem fiz o técnico. Mas aí eu entrei no colegial falando, eu quero engenharia para empreender. Entrei na faculdade, juntei com um amigo, colega de classe, montamos uma software house, deu errado. Fomos tentando. Aí um terceiro amigo, que foi o Rodrigo, veio com a ideia veio na verdade com uma dúvida, com um problema, com uma dor. Falou, eu queria comprar uma impressora, não tem nenhum lugar na internet que eu consigo ver onde tem, onde não tem, nem no Brasil, nos Estados Unidos, que no Brasil a internet era, nessa época era 98, não tinha nada, era linha de escada e olha lá. Privatização começou em 98. Exato. Não, o Buscapé a gente comprou a primeira linha telefônica fixa e foi caro. Foi na época R$1.000 e poucos. Era um ativo. Era um ativo, você tinha que declarar o imposto de renda. Exatamente. E aí, em cima dessa dor, que era como é que se encontra informação de produto ou preço, veio a ideia de fazer o Buscapé, que começou por outro lado, depois até posso contar, mas eu acho que para quem está vendo a gente, para quem está escutando a gente, eu costumo brincar que é pegar um caderninho e sair anotando problema. Todo problema grande que você encontrar vai ter uma startup que um dia vai resolver e pode ser a tua. Então, quem sabe procurar, olhar bem e ver onde tem dor, onde tem problema, o que não está funcionando bem, o que poderia ser feito melhor. E aqui a gente não está falando necessariamente de criar uma tecnologia que não existe, foguete espacial. Não, às vezes é melhorar um processo. Né? Eu mesmo dou exemplo, óbvio que tem muita tecnologia no Nubank, mas o que fez o Nubank foi ter tarifa zero e um atendimento fantástico. Nenhuma dessas duas coisas você precisa saber programar, uma proposta diferenciada. Então a inovação pode estar no modelo de negócio e não necessariamente no código-fonte. Você acha que hoje para montar uma startup está mais fácil do ponto de vista de ter acessos a recursos versus em 98 ou até em 2008? Olha, mudou bastante. Há 20 anos atrás, 23, 24 anos atrás, você tinha menos competição, tinha um número menor de startups, porque era justamente mais difícil você chegar no produto. Você tinha que comprar servidor, né? Você tinha que comprar link, instalar na tua casa um link de internet ou no teu escritório, né? Você tinha que desenvolver a tecnologia do zero. Então, se fosse fazer uma loja online que hoje custa $20 por mês, custava $2 milhões. Você tinha que fazer a loja online, tinha que ter o servidor, você tinha que ter o RP, você tinha que criar o seu PayPal, o seu PagSeguro, você tinha que criar todo o ecossistema. Criar o site. Não existia criar o site. Criar o site. Não era modularizado. Então, nesses 20 anos, algumas coisas aconteceram. Primeira, o mercado explodiu, cresceu. Hoje, 170 milhões de pessoas conectadas. Segundo, componentizou os elementos. Isso fez com que a startup se democratizasse. Antes era só engenheiro que fazia startup, era só nerd, só geek como eu. Por quê? Porque você tinha que saber codar. Hoje não precisa, mas hoje não precisa, você pega os bloquinhos e monta. Então você tem um arquiteto com um veterinário fazendo uma startup, né? E aí o que mudou é o seguinte, como é muito mais fácil e muito mais democrático, você tem muito mais competição. Então é mais fácil todo mundo chegar no protótipo, no tal do MVP, né, que é o produto mínimo viável. O que fica mais difícil? O go-to-market. Como é que eu ataco esse mercado? Como é que eu vou atrás desses 170 milhões de brasileiros para ver se a minha solução realmente está resolvendo a dor de alguém
que está disposto a pagar por isso. Quando você fala ir para o mercado e fazer o go-to-market, é ter ferramentas que você consiga acessar, principalmente as redes sociais, para ser visto, tá? Outro ponto que vem na minha cabeça, você fala de criar startup, de ter recurso, a gente falou de tecnologia. Hoje você tem que colocar a solução em cloud, você tem um construtor de site, a própria Vivo, a gente tem o programa Vivo for Startups que apoia esse ecossistema. Mas na hora de falar de recursos hoje, tá fácil ter acesso a recursos financeiros para você acelerar uma startup? Eu preciso ir diretamente para uma venture capital ou preciso acessar uma rede de anjos? Eu posso começar com meus amigos e meus familiares uma startup? Acho que a grande vantagem... Que cuidado a gente tem que ter também. Eu acho que a grande vantagem é que hoje hoje o empreendedor tem muitas opções. O ecossistema está muito bem montado. Você tem investidores anjos super profissionais, você tem aceleradoras, você tem fundos de seed, fundos de venture capital, fundos de growth, quando a empresa está maior. E lá atrás você não tinha acesso a financiamento nenhum. Então você tinha que realmente começar o que a gente chama bootstrapping, né? que é pondo dinheiro do teu próprio bolso e fazendo aquele negócio acontecer. Então hoje o empreendedor, ele normalmente começa com quem já conhece ele, com quem está próximo. Às vezes é família, às vezes é amigo, às vezes é um ex-chefe, um ex-colega de trabalho que já viu como ele trabalha, já entendeu as qualidades daquele empreendedor e que fala, vou apostar nessa ideia do Romero, nessa ideia do Gabriel, vamos lá, vamos embora. E à medida que a startup vai crescendo e vai mudando de estágio, ou seja, vai diminuindo o risco dela, estágio por estágio, ela vai acessando novos tipos de empreendedores. Então, assim, tem inúmeras dicas que a gente pode dar e pensar, mas eu acho que a principal é o empreendedor sempre se cercar de gente boa. Tá? Mas eu vou ter que dar 5% para um, 10% para outro. É papel no começo. Né? Ninguém tem 100% da empresa. O Jeff Bezos não tem 20% da Amazon. Então é muito importante se cercar de gente boa. Isso vale para os sócios, isso vale para os colaboradores e vale também para os investidores. Né? Então, você vai receber investimento de alguém, está em dúvida, pede para ele contar outras empresas que ele investiu, vai conversar com esses outros empreendedores, faz a sua diligência também. Ele vai fazer a diligência em você, no teu negócio, faz a sua diligência no seu investidor. É o que todo mundo fala de smart money? Exatamente. Eu costumo dizer que quanto mais cedo na vida da empresa, mais importante é o nome no cheque. E quanto mais tarde, mais importante o número. Quanto mais cedo na empresa, importante é o nome no cheque. O nome no cheque. Quer dizer, você vai me dar dinheiro? Eu preciso de dinheiro. Tá bom, mas quem é você? Como é que você vai me ajudar? Para quem você vai me apresentar? Como é que você vai gerar valor no dia a dia da minha empresa, da nossa empresa, agora que você é sócio? E não atrapalhar também, né? Exato. É por isso que eu acho que o mercado de anjos se profissionalizou tão bem. Se eu voltasse no tempo, e não preciso voltar tanto, voltasse 10 anos, 2012, tinha muito anjo que às vezes por ter uma carreira muito bem sucedida numa grande empresa, trazia soluções de uma grande empresa para uma empresa pequena, que não vão funcionar. Então não dá para virar para uma empresa que tem 7 pessoas e falar assim, vamos bolar uma estratégia de canal e contratar gente. Não, calma. É o founder que vai ter que descobrir isso, ele que vai ter que ir atrás, fazer as primeiras vendas, não é saindo contratando o exército, não tem nem dinheiro para isso. Então, às vezes, a solução para a empresa grande ainda não vai ser, mas ainda não é a solução para aquela empresa naquele estágio. Pode até atrapalhar também e desacelerar o crescimento. Quando você vendeu o Buscapé, né? Você virou anjo? Virei. Me fala mais. Foi algo muito, diria até não programado. Que ano foi isso, Romero? Isso foi 2009. Bem início, né? Bem no início. Foi um dos primeiros anjos 2010. E foi natural, porque o que aconteceu foi a trajetória que eu tinha tido no Buscapé. Eu colecionei um monte de olho roxo, um monte de cicatriz, que eu não tinha percebido, mas tinha apanhado. Casca, né? Apanhei de varejo daqui, do Google dali, do PayPal de lá, da Redcar por trás, todos os lados. E sem perceber, isso tinha me qualificado na visão de alguns empreendedores para poder ajudar eles, visto que eles estavam tendo problemas parecidos. Então eu lembro um pouco depois de eu ter feito a venda do Buscapé, que um dos empreendedores, dos vários que eu acabei de investindo, era um empreendedor que falou, eu queria muito tua ajuda, investe aqui, eu te dou mais algumas ações, vem participar do meu conselho, mesmo que informalmente, porque eu tenho o mesmo problema que você teve no Buscapé. Eu falei, qual que é o problema? Ele falou, no Buscapé as grandes lojas não entendiam teu modelo de negócio, queriam te matar. Eu tô tendo problema com a academia grande, porque eu fortaleço as academias pequenas de bairro. No caso era a Gympass, era o Cezinha, bem no comecinho da Gympass. Então você vê, não era porque eu finalmente tinha algum dinheirinho no bolso por ter vendido Mas você tinha o nome no cheque. Mas eu tinha o nome no cheque, eu tinha um olho roxo, eu tinha uma cicatriz escrito, apanhou de grandes players. E aí ele falou, eu quero um cara que apanhou e sobreviveu, não precisa ser um cara que bate, é um cara que sobrevive. Não, bacana. E aí de antes você naturalmente virou um
VC? Não foi tão óbvio. Eu segui no Buscapé por mais 5 anos. Tá. E meu sonho era... a Naspers adquiriu 91%. Depois tinha mais options e tal. Então tinha uma participação pequena, mas bacana. E meu sonho era fazer o IPO do Buscapé. Até porque depois que a Naspers comprou e a gente pôde acessar o balanço da Naspers financeiro, que é um grupo gigantesco, a gente conseguiu fazer muita coisa com o Buscapé. O Buscapé ganhou muita presença. Ficou muito famoso naquele momento. E eu falei, pô, agora que eu tenho aqui um monte de coisa para brincar, eu vou sair nem ferrando. E só que no final de 2013, começo de 2014, mudou o CEO global, que era para quem eu respondia, e o novo CEO falou, olha, nós vamos mudar a estratégia da Naspers Global, não vai ser mais uma holding de várias empresas, nós vamos estruturar como uma empresa só, o Buscapé vai ser dividido, o pagamento vai para um lado, comparação de preço para o outro, né? Falei, pô, não concordo com essa divisão, vai perder força, blá, blá. Bom, mas é isso, tá bom, óbvio. Né? Foi até, eu lembro que eu voltei triste, olho molhado dessa reunião na África do Sul, que a sede ficava lá, e na época, minha namorada viu triste e tal, perguntou o que aconteceu, eu contei, falei, pô, então vão destruir minha empresa. Falou, você não entendeu ainda, né? Tá na hora de eu te contar, já faz 4 anos, 5 anos, não é mais sua empresa. Você vendeu. Alguém de fora deu a... Você vendeu, você não percebeu ainda. Então, o que foi legal, porque você vê que os primeiros 4 anos foram tão bons que continuava tudo igual. Aí, obviamente, na hora que teve divergência de visão, eu falei, olha, então vou buscar meu caminho. Já tinha feito 30 investimentos anjo até lá, naquele momento, e tinha me apaixonado. Falei, putz, não vou entrar em outra jornada de empreender agora. Estava participando de alguns conselhos de empresa grande, mas falei, putz, não é para mim, eu gosto de estar mais perto do começo da história, de criar. Falei, pô, eu acho que eu vou fazer isso profissionalmente. Aí conversei com vários fundos, já era próximo tanto da Redpoint quanto da eVentures, que agora chama Headline. E aí me juntei à Redpoint Ventures, que é uma gestora que tem 2 fundos sob gestão aqui. E agora estou fazendo isso de novo também com a Redpoint e com a Headline no Headline 3, junto com a XP. Na XP, eu vi a notícia, fiquei bem feliz com esse movimento, cara. Outra coisa, você como anjo, vamos explorar até você chegar nesse até para ajudar os empreendedores. Quando você fazer um investimento, botar um nome no cheque ou fazer um investimento em dinheiro, cara, o que você avalia de uma startup? Gabriel, na hora que a gente espreme tudo, a gente está avaliando as pessoas, os founders. E a capacidade desse time de se complementar, a capacidade desse time de liderar, de atrair gente boa, de vender esse sonho, vender essa ideia. Você parar para pensar, até lendo Sapiens, tem esse trecho, é muito bom, nada é mais abstrato do que uma empresa, né? Bizarro. Venho eu, você, então a gente diz que tem uma empresa, a empresa é um papel num cartório, e esse papel no cartório pode ser dono de coisa. Ele é dono de imóvel, ele é dono de carro, ele é dono de coisas físicas. Então, criar uma empresa nada mais é do que vender um sonho. Nós 2, como co-founders, vamos lá, vendemos o sonho, traímos mais um fundador, trazemos o anjo, os primeiros colaboradores, você está o tempo inteiro vendendo essa tua visão de mundo, que o mundo pode ser diferente porque você acha que você pode fazer ele diferente. Então, na hora que a gente está perguntando sobre o modelo de negócio, na hora que a gente está perguntando o que ele faria nessa situação ou na outra situação, na hora que a gente entende como que ele construiu a solução para aquele problema, no final do dia, a gente está avaliando as pessoas. Tanto as características, vamos dizer, técnicas, quanto é bom, o raciocínio, a visão de negócio, ou a visão de tecnologia, se for o caso, quanto os comportamentais, que são importantíssimos. Então, tô falando com o Gabriel, o Gabriel escuta, absorve, ou é aquele founder respondão, sabe tudo. Historicamente, o sabe tudo não dá tão certo quanto o cara que é quietinho, pergunta, anota, esponja, né? Os pontos falhos dele, ele cobriu trazendo gente boa, legal, ele sabe montar time, sabe ser team player. Alguns dos empreendedores têm experiência naquele setor que eles estão atacando. Às vezes não tem, mas se tiver, ponto positivo. O cara vai entrar, uma health tech, ninguém entende de saúde e tal. Difícil, seria melhor alguém que já, não precisa ser médico, mas já operou numa empresa de saúde, alguma coisa. Então são uma série de critérios que a gente olha, mas muito relacionado, isso desde anjo principalmente, muito relacionado a pessoas. Porque hoje, o que eu faço é um investimento que seria o 4º degrau da história da startup. Mas o anjo é o primeiro, né? Bom ponto. Evolui tem um anjo, depois do anjo, qual que é o próximo degrau? Boa, vamos lá. Até antes de dar nome para os degraus, como na prática funciona uma startup, né? Essa criação da startup. A grande vantagem da startup é ser super focada. E aí o que um bom time de empreendedores vai fazer é olhar de todos os riscos que existem, ele vai escolher um primeiro para tirar da mesa.
e vai focar naquele. Depois ele vai para o próximo, depois ele vai para o próximo. Então ele fatia os riscos um por vez e vai focando um por vez. Então, primeiro, muitas vezes é fazer o protótipo. Resolver o protótipo. Agora eu vou tentar tração. Tá tendo tração? Testar modelo de negócio. Vou fazer máquina de vendas, fazer expansão e assim por diante. Então, normalmente no começo, você tem famílias e amigos e anjos. Os anjos já é um investidor mais profissional. Você vai ter aceleradoras, um pré-seed que é aceleradora, às vezes fundo pré-seed, capital semente. Às vezes o capital semente você precisa de mais de uma rodada. O seed, né? O seed, porque você precisa estar tentando encontrar o tal do fit produto-mercado, né? O product market fit. Você não encontra, você precisa de um pouco mais de dinheiro. Na hora que você encontra, você geralmente recebe uma série A, que é uma rodada que vai pegar a companhia com um pouquinho de receita. Quanto? Pode estar no limite com 100 mil reais por mês. É o pode MRR, estar com 2 né, milhões. Mas vai levar essa empresa para os seus 40, 50 milhões de receita anualizada em 18 meses. Aí vai levantar uma série B, e aí dali cada uma acaba tendo uma história. Umas levantam mais, outras menos. Isso acaba ou no IPO, ou acaba numa aquisição para um estratégico. Tá? E olhando o mercado hoje, você sugere a galera investir em startups? Por exemplo, a gente fala em diversificar, né? Então a gente fala de, sei lá, põe esse dinheiro no fundo, sei lá, compra um imóvel, compra umas ações. Investir em startups é diversificar o teu investimento? Olha... E se sim, quanto? A gente levantou agora recentemente na XP o que foi o maior FIP do Brasil em número de cotistas, que é um fundo de venture capital para investir em startups brasileiras, e a gente teve 12.500 cotistas. É talvez o maior fundo de venture capital do mundo. A primeira vez que teve no varejo, teve para investidor qualificado, investimentos que começavam pequenos. Antes você tinha que investir 1, 2, 3 milhões de dólares para acessar um fundo. Agora você com 25 mil reais você consegue acessar um fundo de venture capital. Isso democratizou a classe de ativo e vai democratizar cada vez mais. Então a resposta é sim, em geral, qualquer portfólio deveria ser bem diversificado e ter um percentual pequeno em alternativos, que são geralmente ilíquidos, e desses alternativos um pedaço em venture capital. Quanto? 1 a 3% da carteira é super saudável. Para quem gosta mais agressivo, vai ter um pouco mais, mas isso nunca deveria ultrapassar 20%, 25% alternativos como um todo. Então, em geral, sim. Agora, eu acho que especialmente. Por que agora especialmente? Porque é meio contraintuitivo, mas o momento de crise que a gente está, os ajustes dos valuations, a possível recessão que tem para vir americana, difícil entender, mas são muito positivos para o espaço de startup. E isso aí por uma diversidade de fatores. Tá? Mas para citar alguns, primeiro, você tem a startup que capta. Um número menor de startups deve levantar dinheiro, mas as que levantam têm muito mais chance de serem bem-sucedidas porque tem menos competição, tem menos dinheiro no mercado. Então quem era bom e sabe operar, vai continuar levantando, vai operar e vai crescer. Mas no mercado como o do ano passado, que tinha muito dinheiro, o bom levantava, e um cara que não era bom para operar, mas era bom para levantar dinheiro, também levantava. Então o mercado tinha muito que a gente chama de dinheiro burro, muito excesso de dinheiro. Agora a gente vai ter dinheiro um pouco mais inteligente. Isso significa que quem opera bem vai entregar muito. Vai ter menos competição, vai ser mais fácil contratar gente talentosa. As grandes empresas, se tem recessão, costumam parar os projetos de inovação, porque às vezes o CEO fala, eu não vou bater a meta. Então, já que eu não bato a meta de receita, deixa eu bater de lucro, deixa eu diminuir um pouco, desinchar. Então, é um momento muito propício. E se você olha no passado, as grandes empresas de tecnologia foram criadas durante crises. E eu vi também uma reportagem que é comparando 2021 com 2020, teve um aumento de 150% de captação no mercado. E esse foi uma loucura. Foi uma loucura. Então, não é um ano para replicar. Então, não dá para dizer que diminuiu o investimento em 2022. Eu, de fora, não estou no mercado, faço uma leitura que a gente vai continuar investindo, mas não vai ter o mesmo crescimento de 150%. Mas se você comparar 22 com 21, estão apontando um crescimento de 50% de captação. Então, uns 12 milhões de dólares. É dinheiro. Então, os VCs têm dinheiro para investir, agora só tem que achar startup. Isso. Porque muito que se fala que acabou o dinheiro no mercado. Você concorda? Não, né? Não. O que acabou momentaneamente é liquidez. Por que acabou momentaneamente? Porque qualquer investidor tem que retornar um bom retorno para o cotista que investiu. Então, eu preciso devolver o dinheiro com uma bela correção para os meus 12.500 sócios que investiram no fundo. Se uma empresa listada... é 24/7 aqui. Se uma empresa listada valia 100, agora ela vale 30, bi, 1.000, o que se a gente quiser,
pô, eu não posso continuar investindo a mesma coisa que eu investia se o teto é mais baixo. Porque senão a única coisa que eu vou fazer é reduzir o retorno do meu cotista. Então o mercado está sentindo para ver se os valuations que de 100 foram para 30 vão voltar para pelo menos 50, ou se pelo menos as rodadas ficam mais baratas e você entra melhor nas companhias. Tá? Dito isso, no final do dia, o que eu faço não é comprar a empresa barato. Isso tem ótimos fundos que vão fazer ou em private equity ou em bolsa. Eu tenho que comprar a empresa certa. Você compra a empresa certa, mesmo que você pague 2 vezes o preço por ação do que você está pagando, se ela for certa, ela ainda vai te dar o retorno que você precisa. A pergunta do milhão, ou dos 12 mil cotistas, o que é a empresa certa? Boa. A empresa certa, de novo, vamos lá, vou dar os 2 exemplos, o prático e o teórico. O teórico é um time extremamente talentoso resolvendo um problema num mercado grande o suficiente para que aquela empresa sozinha possa pagar o fundo todo de volta e as outras 20 empresas do portfólio sejam lucro. Isso a gente está falando de uma empresa que vai valorizar o nosso primeiro cheque entre 100 e 300 vezes o dinheiro, num período de 7 anos. Tem algum setor específico? Quais setores você está? A gente é agnóstico de setor, por alguns motivos. Um deles é humildade. A gente não tem a menor ideia qual é o setor que vai ser o mais proeminente nos próximos 3 anos. Até porque o fundo a gente aloca o portfólio em 3, 4 anos. Até porque precisa de empreendedor bom fazendo empresa nesse setor. E se a gente soubesse, a gente investia só naquele setor, não fazia todos. Mas tem algumas tendências e setores que estão super proeminentes, que eu acho que vão ser muito relevantes nessa próxima safra. Tá? Então, tudo que de alguma forma está ligado a ESG, né, ambiental, sócio, governança, porque mesmo as grandes empresas precisam dar uma resposta para o consumidor. Então, quem provê esse tipo de serviço vai pegar vento de cauda. 5G vem fortíssimo. O impacto de 5G na agricultura, então, é algo que as pessoas falam assim, pô, 5G, mas eu não preciso da minha cafeteira conectada. Não é cafeteira, é colheitadeira. Então é forte. No espaço de blockchain tem muita coisa interessante surgindo em DeFi e DAOs. Né? DeFi são fintechs para descentralizar finanças usando blockchain e DAOs é para resolver governança. Então, pô, qualquer coisa que a governança é caótica, numa DAO você consegue resolver de uma forma tecnologicamente inteligente. Então esses são alguns setores que eu acho Saúde que você vê também, Romero? Vemos. Saúde, especialmente no Brasil, é um mercado gigantesco. A gente costuma brincar internamente que não é um setor de saúde, não é um setor de doença. Porque um dos primeiros problemas é o incentivo. Tá tudo ao contrário. Todo mundo recebe se você fica doente e usa o sistema. Né? Então você vai para a Ásia, em alguns locais da China, ao contrário. O médico tem uma carteira de 2 mil clientes, ele vai receber $10 por cliente saudável. Todo mundo saudável, ele põe $20 mil no bolso no mês. Metade gripou, azar o dele, vai receber menos porque ele podia ter tentado ter feito uma prevenção e ter pedido o pessoal tomar vacina e assim por diante. Aí é um sistema de saúde. Então eu brinco que o sistema de saúde nosso é quase um 747 a 900 km por hora voando a 20 metros de altura. Quer dizer, é um volume financeiro gigantesco, super ineficiente, sobra muito pouca margem lá embaixo para todo mundo. Não, e bacana que você falou também do 5G, Romero, e nem combinamos, hein? Foi legal você ter falado, porque para mim o 5G vai ser a convergência de tecnologia. Me pergunto, Gabriel, como é que vai surgir dentro do 5G? Cara, não tenho a menor ideia. Porque na hora que eu olho pro agro, que é 25%, 30% do nosso PIB, a gente lançou agora o Vivo Agro, que tem maquinário inteligente, tem a parte dos drones, gestão pecuária e tudo fim. Mas, cara, pode surgir outras coisas que a gente nem conseguiu mapear, usando as tecnologias que estão aí, cara. A IoT, realidade aumentada, virtual. Então, para saúde, carro autônomo, smart cities, cara, eu vejo um ecossistema para as startups pegarem carona no 5G e nessas tecnologias e ter acesso ao capital. Agora, a galera tem que se atualizar e tá acompanhando esse mercado. Porque... Sim, imagina a explosão que vai ter em coleta de dados. Você está muito mais conectado com um monte de devices conectados, o que você vai conseguir levantar de informação para poder fazer tomadas de decisões mais inteligentes em qualquer setor da economia. Posso errar um número aqui, mas eu estava com a cabeça, acho que são 40 bilhões de equipamentos conectados até 2025, cara. Incrível, né? E não é só o aparelho conectado, né? Coletar, mas como é que você trata essa informação? Que aí eu acho que está o segredo. Porque coletar, muita gente vai coletar, mas como é que você vai fazer o uso dessa informação? Como é que você faz a informação virar inteligência? Exatamente. Em troca do negócio.
Cara, e outra coisa, você estava falando de investimento, venture capital, e você falou de valuation. Você falou que acertou o valuation do mercado. Em 2021, os valuations estavam muito estourados. Eu vejo startup que está faturando, sei lá, no ano, R$100 mil e põe um valuation de 10 milhões. Aí se pergunta, como é que você fez o seu valuation? Para eu fazer o meu go-to-market, nem que você falou do fazer o scale-up, crescer e tudo mais, eu vou precisar de 1 milhão. Mas não estou disposto a abrir mão de mais de 10% da minha empresa. Logo, minha empresa vale 10 milhões. Quando você olha o valuation de uma companhia, que análise você faz? Você tem algum critério que você pode compartilhar? No estágio que a gente investe, não é muito frutífero fazer o valuation, porque é um pouco de sexo, não, e é um pouco de sexo dos anjos, porque o Excel ainda permite qualquer coisa, porque está cedo, está no comecinho da história, você não consegue usar múltiplo de mercado, nem de receita, nem de lucro. Então, na prática, o que você faz é o seguinte, você vai ver se aquela empresa tem todas as características necessárias para se tornar uma empresa grande o suficiente para devolver o fundo todo para o meu cotista. Então, o mercado é grande o suficiente? Legal. Esse time é muito bom? Legal. Qualquer coisa que a gente tenha alguma dúvida, não é que se o mercado é metade do que eu acho que ele precisa ser, o valuation é metade e eu invisto a metade. Não. É 0 ou 1. Né? A gente brinca, não dá para pular no 90% do precipício, morre 100%. Então, a gente simplesmente não investe. Então, você tira da amostra, você tira do processo de seleção qualquer indicador que aumente o risco da empresa não chegar lá. O time, os founders estavam discutindo muito na reunião. Será que isso é um conflito? Quer saber? Não preciso fazer. A gente olha 1.200 companhias por ano para investir em 6. 200 para 1. Então, tô com alguma dúvida? Espera, deixa de lado, vamos conversar de novo com o founder, não tem problema. Fazemos outro papo, não é que é uma prova que você não pode repetir, não é? Não, falei que você uma vez tem uma chance só. Não, pelo contrário. A gente interage muito, a gente interage 3, 4 meses para fazer um check, porque a gente quer conhecer as pessoas. Então, no final do dia não tem valuation, mas é um pouco da conta que você fez, que é aquela conta do tipo, quanto você precisa para levar a empresa aqui da série A para a série B, ou seja, você está faturando um pouquinho, você vai ter que chegar em 4 milhões de faturamento, 3, 4 milhões de faturamento mensal. Tá bom, crescendo bem, crescendo 3 vezes ano sobre ano, 2 vezes e meia. Quanto você precisa de dinheiro? Eu preciso disso. E aí o que aconteceu nos últimos anos é que o eu preciso disso começou a inflar. E um pouco, infelizmente, em alguns casos, por vaidade, porque o founder fala assim, se a rodada de série A, que é a rodada que a gente faz, normalmente dilui 20%, se eu levanto um cheque maior, o meu valuation é maior. Sim. Mas esse valuation é de mentira, porque ninguém está comprando e vendendo de ninguém. Está todo mundo pondo dinheiro na empresa. Então, se você pode, eu sempre falo para os funcionários, você pode levantar 10 milhões de reais, 20 milhões de reais, e isso é o que você precisa para chegar no ponto B com conforto, cara, por que você vai ficar mais 6 meses no mercado tentando levantar 50 milhões de reais? Você colocou mais risco, pode ser que você não levantar, você não consegue voltar para o investidor e falar assim, não é mais 50, agora é 20, porque ninguém compra barganha. Né? Então, você me oferece investir na tua empresa 50 milhões de reais, 10 milhões de dólares. Você volta depois de 6 meses e fala assim, mudei para 5. Eu falo, tem alguma coisa errada, eu não sei o quê. Mas o mercado inteiro, ninguém quis pagar o que você queria, então... E sou eu? Pode ser que esteja quebrado alguma coisa aí, eu tô fora. Então, ele põe em risco a empresa e, no final das contas, se ele precisava de 20, quando ele chegar na série B, ele ainda vai ter dinheiro no caixa que não vai ser levado em conta no valuation. Se tem ou não tem 20 milhões em caixa, não é uma venda que você soma ou subtrai a dívida. Então, é pura vaidade de querer ter um valuation alto. Isso eu vejo que está voltando para o saudável, como era mais 2017, 2018, antes de ter o Covid e o excesso de liquidez que a gente viu. E, de novo, é bom. É bom porque, estatisticamente, comprovadamente, se você dá mais dinheiro do que o empreendedor precisa, você diminui a chance da empresa dar certo. Diminui a chance da empresa dar certo. O que acontece? O cara sabe que vai fazer o plano com 20, ele levanta 50, ele cometeu 2 problemas. Ele vai ter que crescer muito mais para a próxima rodada. Então ele vai ter que pular 2 degraus. Lembra que eu falei um degrau por vez? Sim. Agora ele vai ter que pular 2 numa passada só. 2, ele vai ficar mais criativo, né? No sentido de querer fazer mais coisas ao mesmo tempo. Tem dinheiro. Então lembra aquilo que a gente comentou agora há pouco, da dica de fazer, vou fazer uma estratégia de canal. Mas não é a hora de fazer, mas eu tenho dinheiro. Vou chamar aí puta cara bom para tocar o meu canal. Quer saber? Eu vou começar a expandir, eu tenho dinheiro, eu vou para a Argentina, vou para o Chile, vou para o México. O cara começou a se distrair. A vantagem que ele tinha, que era foco, ele perdeu. Se for uma série C, beleza, mas numa série A, ele perdeu a vantagem que ele tinha, que era estar focado. Tô vendendo só para PJ, vou vender para consumidor. É quase o mesmo produto. Não é quase.
Não é outro quase. canal, é outro Vocês público, sabem disso mais do que ninguém. É outra necessidade, é outra dor, sabe? É outro set de funcionalidades, é outro customer São dois success, mundos. é outro churn, é outro ticket médio. Parece que é igual, mas são duas empresas. E é um dos maiores motivos de mortalidade de uma startup, é sem perceber ela ter duas startups dentro de uma, no começo, que é justamente isso. Ter dois canais, ter dois produtos, ter dois mercados. E na verdade ela não atingiu nem o. Ela não sabe o que é ainda, né? Mas ele tem o Exato. dinheiro, então tá aproveitando o dinheiro para testar o mercado, acertar e tentar escalar. Mas nem se tentar acertar, pode perder o. É isso. Você acha que isso que aconteceu agora com as unicórnios, dizer assim, que tá com uma demissão e acertando a casa, acertando a gestão para entrar no eixo? Como é que você vê esse movimento agora da. Eu acho que tem uma combinação de tudo. Tá? Então, acho que tem empresas. Empresa que está fazendo. No Buscapé, a gente tinha algo que hoje no mercado, todo mundo fala assim: vocês faziam isso. A gente tinha uma curva forçada, Jack Welch, 10% do time. A gente cotacionava todo ano. Pô, mas que absurdo. Não, pô, era saudável. Era modelo, você está performando muito melhor. Não é que você está entre os 50% que não estão performando, você está entre os 10% que não estão performando. É um modelo, nós vamos reciclar, vamos trazer. De certa forma, como tinha muita disputa por talento nos últimos anos, estava difícil completar os quadros, quanto mais forçar uma curva de turnover. Então acho que tem startup que está aproveitando a situação para também ajustar e tirar um ou outro gato gordo que estava ali, mas a cultura da startup, por nos últimos anos ser muito permissiva, alguns founders falavam: pô, eu não vou fazer uma demissão grande porque pode mexer na minha cultura. Então ótimo momento, chegou o momento, vamos limpar aquela parte que não está performando, o pessoal não está entregando. Então tem um pouco disso. Tem um pouco de ajuste mesmo, porque precisa ter. O cara não vai passar no posto de gasolina tão cedo. Hoje, uma startup que está qualquer startup da série A para frente, ela tem que ter tranquilidade de poder sobreviver 36 meses sem dinheiro adicional. É o ideal. Aí ela está bem, ela está tranquila. Porque se ela precisar de dinheiro no meio desse tempo, ou não tem, ou vai ser muito caro. Vai diluir muito. Então, esses ajustes são normais. E tinha startup, sim, na minha opinião, e unicórnio também, que estava no que eu chamo de crescimento não saudável. O que é um crescimento não saudável? A startup levanta dinheiro justamente para ela poder dar prejuízo nesse processo, para crescer. Só que uma coisa é você vender um produto que custa 10 por 20, tem 10 de lucro, e aí gasta com marketing, gasta com time, gasta com escritório, e fica menos 10 no final. A economia da unidade. O que a gente estava vendo era startup que pegava um produto que custa 10 e estava vendendo por 7, de cara, menos do que o custo de mercadoria vendida, para poder ter crescimentos estratosféricos. Mas por que? Se eles inspiraram-se, por exemplo, na história, por exemplo, que a Amazon por muito tempo não deu lucro e agora é a maior empresa. Acho que esse é o caminho? Eu acho que foi excesso de liquidez. Né? E é muito dinheiro fácil. Então você fala: poxa, eu não preciso nem dar lucro na primeira linha e tem um monte de gente batendo na minha porta. Como eu estou crescendo rápido, desculpa, todo mundo vai entender que eu vou ficar grande muito rápido e que depois eu mudo. E esse é o pitch. Eu estou vendendo 100 por 70, mas quando eu ficar grande eu vou vender 100 por 120. Só que, se você nem testou o preço certo, não dá nem para dizer que você teve Product Market Fit, concorda? Concordo. Porque o fit de produto no mercado é justamente alguém que queira pagar por aquilo, mas você está subsidiando. Então esse cara vira unicórnio para depois testar o Product Market Fit. É um risco que dá para correr? Dá. Fundo de seed corre esse risco. Na série A você já não corre mais tanto o risco de Product Market Fit. Seed você corre mais. Mas, não é uma rodada de seed, o cara está numa série D, série E. Então acho que uma ou outra, isso já tá testado, globalmente... Né? Vai sofrer com isso. E aí vai ter que ajustar, vai ter que ver o que fazer. Mas isso é bom, porque esse dinheiro que entrava nesse tipo de situação não entra mais, na minha opinião, nos próximos 2, 3 anos. Todo mundo vai ter que ajustar. Então acho que assim, boa parte das empresas que puderam se prepararam e levantaram rodadas ou no final do ano passado ou no comecinho desse ano, justamente prevendo não só a crise, mas no caso do Brasil, prevendo a eleição, que é outro componente que traz muita volatilidade e que faz o investidor ficar um pouco avesso. O investidor de fora, principalmente, fala: nem sei se eu quero o candidato A ou o candidato B, mas está tão polarizado, deixa eu ver quem ganha para entender como vai ser. Então... Mas não é esse momento de entrar, Romero, por exemplo, não sei quem é o candidato A ou o candidato B, beleza. Mas se agora eu consigo ver as startups que estão redondinha, que não estão buscando só liquidez, que... Cara, não é o momento que o valor está ajustado,
não é o momento de entrar, porque quando isso aqui acelerar, quem quiser entrar já tá caro. Sim. E você entrou. Então, para quem é investidor, não seria o momento? Em teoria sim. Cada um é cada um. Em teoria sim, cada um é cada um. Mas em teoria sim, por isso que a gente correu para levantar o fundo, porque a gente queria estar com o bolso cheio para poder montar um portfólio nesses próximos 3 anos. Agora, vem junto com esse mercado chacoalhado, juros altos. Então, o custo de oportunidade começa a ficar alto. Então, na hora que eu falo com os meus 12 mil cotistas, eles olham e falam assim, pô, mas você precisa me dar um retorno muito bom, porque o meu dinheiro parado está 13% ao ano. Então, isso também inibe que flua dinheiro para venture capital, para investimento de longo prazo, para infraestrutura, para private equity, para tudo que o Brasil precisa, infelizmente, né? Então, quando a gente viu aqueles juros de 2, 3, que talvez fosse ou não um pouco real, mas fazia fluir muito dinheiro para longo prazo. Para buscar um retorno maior. Mas também o venture capital e o teu private está buscando retorno em 7 anos, 10 anos, né? Então você não pode olhar a foto, você tem que olhar o filme. É isso. Então, né, não vou investir agora porque está em crise. Não, vou investir porque eu não estou olhando hoje, eu estou olhando aqui a 8 anos. É exatamente isso. Exatamente. Pô, bacana, cara. E outro ponto aqui. Posso perguntar? Vamos ver. A pessoa fala que quer investir, quer ser anjo, quer ser empreendedor, quer ser startup. Você já passou, você foi startupeiro, ganhou dinheiro, foi anjo, agora é VC. Você já perdeu dinheiro, cara, investindo em startup? Porque assim, só tem cenários de sucesso, né? Todo mundo ganhou. Então tem gente, cara, que vou colocar 10 mil, acho que vai virar um IPO, e esses meus 10 mil vai virar milhões. Então eu vou entrar. Mas, cara, você entrou em uma. A chance dessa uma dar certo. Então, conta. Já perdi muito dinheiro próprio. Os fundos da Redpoint são desenhados para até 1/3 não serem bem-sucedidos. Os da Headline também 1/3 do portfólio pode morrer e ele é desenhado para isso ainda dar um bom retorno. Então, faz parte desse jogo. E quanto mais cedo na vida da startup, maior o risco. Então, se o risco é maior, teoricamente você tem que ter um portfólio bem diversificado para acomodar o risco. Quanto? É difícil dizer e varia muito de mercado para mercado. Mas se você pensar que são 3, 4 anos para cobrir um vintage, num fundo de série A, você precisa ter pelo menos 20 investimentos. Então, 4, 5 anos, estamos falando de 4, 5 investimentos por ano. Quando você desce e vai para seed, você está falando de pelo menos uns 40. Então, você já está falando aí de 10 empresas por ano. Quando você vai para anjo, talvez o dobro disso até num período de 4, 5 anos. Então, 8 investimentos. Então, acaba virando, às vezes, uma estratégia de spray and pray. Ou você sabe se é um anjo profissional no sentido de saber sua área de atuação. O que é isso? Pô, quanto mais cedo na vida da startup, a gente estava papeando aqui falando que mais o nome no cheque é importante. Isso funciona dos dois lados. Ou seja, se uma startup americana liga para mim e fala, Romero, você quer investir em mim? Tô aqui no Vale do Silício. Eu falo, não, obrigado, de jeito nenhum. Mas eu nem te contei o que é. Não preciso. Porque para um cara no Vale do Silício procurar um brasileiro sentado em São Paulo, quantos nãos ele tomou? Mas é um Romero, né? Não tem Romero. Romero não é ninguém no Vale do Silício, porque o Romero não tem. No Brasil, eu posso virar e falar assim, tem 10 diretores financeiros. Conheço o Gabriel lá na Vivo, vamos lá falar com ele. Vamos não sei aonde. Eu não sei nem onde começar nos Estados Unidos. Então, assim, eu não tenho nome para ajudar ele no cheque para explorar os Estados Unidos. Então ele já tomou não de todo mundo no Vale do Silício, todo mundo na costa leste. Depois ele não deve ter vindo para o Brasil, ele deve ter ido para a Europa, para a China. Então esse cara já tomou uns 1000 nãos. Então é xepa, é fim de feira. Não vou pegar. Agora, vale a mesma coisa para anjo. Então anjo, eu sou o presidente de um dos maiores hospitais do Brasil. Uma health tech quer falar comigo. Com certeza ela está procurando o meu nome. Uma startup de carro solar. Talvez tenha alguma coisa errada. Deixa eu pelo menos chamar para investir comigo de anjo um especialista em energia solar ou em automobilismo, ou o que seja. Então eu acho que quanto mais cedo, é mais importante você entender teu lugar na mesa e no tabuleiro. Então ou você faz profissionalmente, mas faz um número grande de investimentos, ou você entende onde você agrega e como você é visto pelas startups para garantir que você está pegando o começo da feira e não o fim da feira. Agora, eu tenho um caso muito engraçado de um investimento dos vários que deram errados e que teve muito aprendizado. Se eu puder contar. Conta, cara. Uma startup que não era brasileira, uma empreendedora jamaicana, inteligentíssima, assim,
crescendo pra caramba e tava super disputado, entrou um monte de fundo sexy global, eu consegui um espaço e eu tinha uma disciplina. Outra coisa, por onde é ter uma disciplina. Então eu tinha uma disciplina, eu tinha aquele cheque que eu investia, era sempre aquele valor, ponto. Eu falei, putz, esse é meu cavalo selado. Cara, esse aqui... Porque crescia, chegava a crescer assim 10, 15% por dia e sem parar, e sem parar, e sem parar, e sem parar. Eu falei, pô, eu vou fazer um cheque, mas eu fiz um cheque assim de 10 a 12 vezes maior que o normal. Que eu falei, meu, vou resolver isso aqui, era bastante capital. Já saiu da sua disciplina ali, né? Errei na disciplina, né? Perdi a disciplina, fiz muito mais. E era um aplicativo social que rodava usando a base do Facebook por baixo, na época das APIs do Facebook, que estava no mundo inteiro. E que a visão da empreendedora era capturar a atenção das mulheres num público muito específico de colegial e universitárias. E começava, imagina uma Marie Claire 2.0, uma dessas revistas femininas 2.0, e o primeiro assunto era homem, porque é obviamente algo que as mulheres falam bastante. Então o aplicativo chamava Lulu e as meninas podiam dar rating nos meninos, ex-namorados principalmente. Já namorei ele é legal. Puta, isso deve ter sido 2012, 2013, talvez, ali. 14 no máximo, foi antes de Red Point eu já estava em 2015. E aí o que aconteceu? Explodiu no mundo inteiro, era uma brincadeira, as meninas achavam o máximo, os meninos achavam legal, porque, sabe, não tem bad publicity, tá falando de mim, pelo menos mulher é curiosa mesmo, ela pode ter falado que eu sou ruim porque ela não quer e tal, todo mundo levando na esportiva, num determinado país do mundo... Testa você ver se eu sou ruim mesmo. Exato, não, putz, era... Num determinado país do mundo, pegou uma demografia um pouco maior, tipo mais 25, 35, que foi o Brasil. E os homens brasileiros não aceitaram ser avaliados por mulheres. Você vê, diz muito sobre o machismo. Que a gente não fala tanto, mas... E aí o que aconteceu? Os brasileiros descobriram que se entrasse no Facebook e mudasse o sexo de homem para mulher, você sumia do aplicativo, porque o aplicativo só pegava os homens. E aí um número de brasileiros gigantesco. Isso a startup crescendo, já tinha passado meses, valendo assim, status unicórnio. E os brasileiros descobriram isso, começaram a mudar. E aí, obviamente, alguém dentro do Facebook percebeu e falou assim, cara, a gente tá com um problema aqui, tem um país no mundo que tá todo mundo trocando sexo. E o Brasil é o que mais usa, né? Não, e o dado pro Facebook é razoavelmente importante na estratégia de receita dele, né? Ele faz um monte de coisa com os nossos dados. Ele acerta um monte de coisa, imagina ele errar o sexo. E aí, assim, em questão de horas, depois que foi detectado isso, o aplicativo foi banido do Facebook no mundo inteiro. Que isso? Do dia pra noite, acabou. Em questão de horas, a empresa que valia para nada. Então, primeiro, obviamente, aprendizado, disciplina. E o segundo, aprendizado, risco de plataforma. Né? Então, quando a gente vai investir, um negócio depende de uma plataforma, 100% de uma plataforma monopolista, que tem um dono que pode desligar um botão, já é algo que a gente vai levar em consideração. Você falou também teve um caso de uma startup que investiu, que é o Facebook mudou a política e a startup deixa de existir. Por exemplo, gerenciamento de mídia e tal, é a plataforma única. Se ela cai, como é que você fica? Exatamente. E, cara, vamos lá, é uma startup, um investimento que você fala, puta, essa aqui tive orgulho de fazer, menos pelo dinheiro ou pelo propósito, cara. Putz. Consegue puxar? Tem várias gostosas. É muito gostoso participar. É tipo aquela história de não vai ficar com ciúmes. Mas pelo propósito, pelo charme. Acho que por fato de ter 24 anos que eu só sei fazer isso, startup de um lado, do outro, seja como anjo, como empreendedor, eu acabei participando de algumas histórias muito legais. Então... Você tem uma filha agora, né? Tenho uma filha, tinha 3 anos e meio, Helena. 3 anos e meio. Você vai poder contar pra Helena, Helena? Putz, eu acho que a Movile, que é controladora do iFood, eu servi no board por 5, 6 anos, foi muito legal, sou acionista até hoje, e foi legal ver, porque foi bem nessa transformação que o celular pôde proporcionar, né? A gente foi, até fiquei saudoso agora, a gente foi o primeiro projeto no app, que era a internet no celular, que a Telesp Celular lançou no Brasil. A Telesp Celular foi a primeira, vivo hoje, a lançar. Então, a gente pôde acompanhar como essa transformação que o smartphone trouxe. Então, o iFood era legal, mas era no desktop. Na hora que ele vira
para o smartphone, explode, foi muito legal. A própria Gympass, que eu comentei, uma história bacana, porque tive muito envolvido ali na trincheira da estratégia, das negociações, foi gostoso. Uma turma muito boa, fundadores muito bons. Comentei do César, mais o Vinícius, o João, todos. Deixa eu ver o que mais. Bom, teve Hotmart, teve Ascent, teve um monte de empresas que chegaram no bilhão. Tem um monte de empresa que eu sou investidor anjo, que eu tenho o maior orgulho do mundo. Market Up, que eu participei desde o comecinho, lá do Carlão. Mas eu acho que também, no final das contas, a própria headline que eu estou construindo agora é algo que eu queria deixar como um legado. Eu acho que a gente tem aí uma oportunidade muito bacana de... Porque é rara as atividades, talvez não seja tão raro, mas é raras as atividades em que você está fazendo algo que você é completamente apaixonado, que gera retorno financeiro, pessoal, mas que gera muito impacto também. E eu acredito muito no poder do empreendedorismo. Então você está ali ajudando de alguma forma, mentorando talvez seja uma palavra até muito forte, mas colaborando, provocando um monte de gente que é mais inteligente que você, a construir um monte de história de futuro, é muito gostoso. Então tem uma sensação de impacto e tem uma sensação de devolver, de give back, de ter passado por tudo isso e poder estar devolvendo um pouco. E volta, né, cara? Putz, é gostoso. Você tá falando aí, esse podcast aqui eu faço porque também é um puta aprendizado. E aí teve uma aqui com o Dani Castanho. O que você tá me falando tá muito... Tô voltando ao que ele falou do Ikigai, cara, que é o que você é apaixonado por fazer, o que você é bom e o que você pode ajudar o mundo também, né? Então, na hora que você descobre isso, você toca a vida com prazer e você toca. É um elemento perfeito. Então, você tá no pitch correto, cara. E muito bom estar aqui contigo. Agradeço. Pô, imagina, eu que adoro. Esqueci algum tema, cara? Você falou de churn, falou de valuation. Um ponto, antes de fechar. Vamos lá. Você falou de investimento. Você tem um cheque lá, uma disciplina. Beleza. Você para um cheque, vamos fazer a conta rápida, 10 mil, tá? Aí você quer investir em 10 startups, você vai estar 1.000 em cada uma. Você põe 1.000 em cada uma, ou você põe uma parte, porque tem um termo follow-on. Isso. O que é o follow-on? Explica pra galera aqui que não conhece e como é que você tem essa tua estratégia aí. Boa. Isso faz parte da nossa disciplina. Eu não fazia isso quando eu fazia investimento anjo. E a maior parte dos investidores anjo não faz isso. Mas no nosso estágio, um fundo bem institucional, bem profissional, ele costuma guardar, no nosso caso é meio a meio. Então eu uso metade, então a gente tem lá, captamos aí próximo de 1 bi. Tá bom. Então 500 milhões, eu vou montar o portfólio, vou escolher 25 startups, vou fazer o primeiro cheque, conquistar uma participação que é minoritária. Sim. A gente já fui empreendedor, eu sei as dores, a gente entende que o empreendedor tem que ser majoritário. Então a gente vai ter 10 a 20% da companhia e ajudar no dia a dia, toda semana, direto junto. Os outros 500 mil, a gente vai investir nas rodadas subsequentes dessas empresas. Mas não é que eu fiz a primeira rodada e eu vou fazer a segunda, não. Eu vou ajudar ele a captar de outros. E se ele vai captar na próxima rodada 100 milhões e eu tenho 20% da empresa, eu faço 20, porque é 20% dos 100 milhões. Na próxima ele captar 400, eu vou fazer 80, se eu tiver 80 para fazer, e assim por diante. Então, com isso, mais ou menos um fundo, ele vai ter 1/3 das empresas que morrem, 1/3 das empresas que vão dar um retorno mais pequeno, o último terço vai dar um altíssimo retorno. Só que você coloca 70% do dinheiro nessas. E é aí que o retorno é alavancado. Aí você realmente já vê que é um cavalo selado, fala assim, esse é o cavalo selado, esse vai dar e eu preciso... Então você busca a validação do mercado nas rodadas subsequentes. Então a gente lidera a série A, colidera, a gente investe com todo mundo no mercado. E a gente faz o nosso prorrato, nosso proporcional nas rodadas subsequentes. Com isso a gente defende um pouco a nossa posição nas que estão indo melhor. Então, outro termo que o pessoal usa, vesting. Vesting. Vesting Não é de vestir, é de... vesting. É vesting de acumular. O vesting nada mais é muito comum quando você atrai boas pessoas para o teu time e fala, pô, eu quero que esse cara venha com a cabeça de sócio. Então as startups falam, olha, você está ganhando tanto aí, vem ganhar tanto aqui. E o mercado, quando está muito quente, você tem que oferecer ainda mais, mas o mercado, quando está às vezes mais frio, que é legal, você oferece a mesma coisa que o cara estava ganhando num outro lugar, às vezes menos, mas dá bastante ação para ele. Né? Então você fala, porra, Gabriel, vem cá tocar o meu sonho comigo, não sei o que e tal, vou te dar 5% da empresa. Só que, pô, se você sair no dia seguinte, você não vai ficar com 5% da empresa. Você fala, pô, então como é que eu acumulo
esses 5% da empresa. Isso vai ser um vesting de 5 anos. Então, se você ficar 5 anos, você tem, ou 4 anos, vamos dizer 4 anos, você vai ter 4% da empresa. Tá bom. Você saiu com 2 anos, você vai ficar com 2%. Você saiu com 1 ano, você vai ficar com... Então, vesting é acumular ao longo do tempo essas ações para transformar excelentes talentos que entraram cedo ou mais tarde, não importa, na companhia, em sócios. Uma dúvida de mercado que eu não conheço. Estão surgindo muitos CVCs. A Vivo meu tem o Vivo Ventures que está com um cheque de 320 milhões, tá? Para 10 anos. Os CVCs, esse apoio pode fazer muita parceria, por exemplo, com uma private equity para entrar numa startup. Como é que você vê que esse ecossistema funciona? Boa. Porque tem muito empreendedor, startupeiro que está olhando e está falando, pô, tá em crise, não tem dinheiro. Não, tem dinheiro, cara. Tem VCs, tem private, tem CVCs, tem os anjos. É só tá redondo. E se você cria esse ecossistema que um private equity junta com o CVC, pô, fica potente, né? Porque, Sem dúvida. E é natural essa combinação de... Muito, muito. E vou além, acho que companhias como a Vivo, assim como a Intel, lá atrás, Qualcomm, alguns que criaram até o conceito de CVC, tem uma visão muito holística. É o Corporate Venture Capital, né? Corporate Venture Capital. Tem uma visão muito de ecossistema. Então é como que eu quero fortalecer meu core, mas eu estou fazendo o CVC para impulsionar a criação de aplicações de produtos e serviços que vão consumir o meu core. Né? Por que isso é muito saudável? Porque aí a empresa vem, o CVC, vem com a cabeça de falar, pô, eu estou te dando 10 milhões. É meu smart money que eu falei, eu estou te dando os 10 milhões. Mas além dos 10 milhões, pô, eu vou te dar acesso a essa minha plataforma de negócio, essa minha escala toda, seja lá qual for a proposta. Então é muito saudável. E a gente tem várias empresas que a gente co-investiu com CVCs de diferentes setores, justamente pela parte que o CVC pode agregar de estratégia. Foi o que você falou, é o go-to-market. Exatamente. Acelerado. Aceleradíssimo. Você tem uma base de usuários, você tem os clientes, já tem a força comercial, já tem o marketing, tem a marca, você impulsiona. É isso aí. E nem sempre é só para a empresa, é para o mercado. Então, até para um private equity estar associado a um CVC é estratégico. Sem você dúvida. acha que diminui o risco? Eu acho que diminui o risco, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. E acho que depende também muito da visão estratégica do CVC. Então, tem CVCs que são que vão fazer iniciativas mais próximas do core. Então, seria a Vivo investir em soluções já muito mais próximas de telefonia, o hardware de telefonia, de comunicação, do que seja. Que nem, por exemplo, a gente investiu numa startup que é de maquinário inteligente. Já é um caminho. Mas aí já é um pouco mais bacana, um pouco mais afastado. A gente já está indo. Para acelerar realmente. Que é um pouco do que a Intel, que começou essa história lá atrás, fez. A cabeça era o seguinte, eu vou separar um dinheiro para investir e eu vou investir em empresas que vão ser enormes, isso vai dar retorno, mas para a Intel não faz a menor diferença esse dinheiro. O que vai acontecer mesmo é que essas empresas que eu vou investir vão criar um mercado consumidor que vai aumentar a necessidade do uso de chip. Então, está pensando na terceira derivada. Então, na hora que uma Intel Capital investe numa companhia, ela investe falando assim, eu quero ter muito retorno dessa companhia, e não investe falando assim, eu quero comprar essa companhia. Não. Eu quero que essa companhia bem-sucedida faça com que o mercado consumidor do meu produto né? aumente. Então, por exemplo, uma Vivo pensando em máquinas inteligentes, em agritech, o que seja, que vai usar mais 5G, você melhora o teu core, que é a comunicação. Então, é por isso que eu disse, a visão é uma visão muito alinhada com o conceito original de CVC, que eu acredito muito. Eu também acredito na parceria, porque também a gente não consegue ter amplitude do que está acontecendo no mercado. E quantas pessoas tem na tua equipe? Estou com 7 pessoas. 7 pessoas, analisa mais de 1.200 startups, investe no final em 6. Cara, já tem um filtro ali sensacional. Que, cara, a gente teve uma puta aula com você aqui. O que a gente deixou de falar ou o que você gostaria de perguntar que eu deixei de passar? Pô, Gabriel, tô aqui contigo. Você tá aqui falando com um monte de gente inteligente do mercado. Tá aí, pô, tocando uma iniciativa de B2B na Vivo de super impacto. Eu queria ver como é que você tá vendo esse fenômeno que acontece no Brasil. A gente falou de empreendedorismo e falou muito de empreendedorismo de impacto. Sim. Mas você tem esse Brasil empreendedor, onde você tem, sei lá, são 12, 13, 14 milhões de mês. Uhum. E o brasileiro hoje, ele vive até sem a TV para ver a Copa do Mundo, mas ele não vive mais sem smartphone. E como que isso está transformando o Brasil?
Você tá virando o jogo, é isso? Agora É isso. Agora você tá me entrevistando. Vou entrevistar um pouquinho agora, vou treinar. Vai treinar. Então vamos lá, boa pergunta. Cara, eu sempre falo que tudo começa pela conectividade. Você tem água, tem luz e tem conectividade. Tanto para a pessoa física... Base da pirâmide. A base da pirâmide. Para a empresa é a mesma coisa. Você não consegue montar um negócio sem ter a conectividade. Você mesmo falou do iFood, quando foi pro móvel, ele escalou. E hoje saiu uma matéria, mais de 80% das conexões é através do smartphone. E a TV tem mais conexão de internet do que o próprio desktop. Então está virando a curva. E a população brasileira está mais conectada. A população brasileira mais conectada ajuda tanto as empresas quanto as pessoas físicas a mudar o hábito de consumo de entretenimento, de estudo, de lazer. Então está tendo uma transformação e esse é o papel aqui, o propósito da Vivo. Agora, voltando para o B2B, que eu tenho uma paixão. Até no nosso bate-papo, tá te falando, a gente não olha só as grandes empresas. Eu olho desde aquele cara que está abrindo o MEI, e a gente ajuda ele a abrir a empresa, até as grandes contas, até as empresas que estão listadas em bolsa e governo. Então a gente olha todo. Pô, Gabriel, o mundo é complexo? Mas vou deixar um pouquinho mais complexo. Eu olho as verticais também. Então eu estou preocupado com aquela empresa que está no agro. Como? Criamos o Vivo Agro. Você vai ter soluções. Soluções. Porque as dores são diferentes. Começando por onde? Conectividade. Sim. Mas depois esse cara precisa ter uma melhor eficiência. Maquinário inteligente. O clima é importante. Clima inteligente. Gestão do gado. Gestor de pecuária. Então a solução para o agro nós criamos. Pô, para o empreendedor, começamos com startups. O Vivo for Startups. Cara, uma proposta de valor diferenciada com conectividade, com solução em cloud, locação de notebook, solução de cybersecurity, tudo que uma startup precisa para começar. Ela vai crescendo, eu vou acompanhando ela nesse crescimento. Ela deu muito certo, ela está dando certo. Eu posso puxar o Vivo Ventures e fazer um investimento talvez numa startup, mas eu estou próximo desse ecossistema. Literalmente suportar e ajudar esse cara ao longo de toda a jornada. E esse é orgulho, porque a gente dá um suporte não só em conectividade. Eu fui almoçar com um colega meu ontem, e ele falou assim, Gabriel, cara, a Vivo tá em várias frentes, né? Pô, é prazeroso ver um negócio desse, porque a Vivo não é conectividade, é algo mais do que conectividade. O que ele quis dizer com várias frentes? Eu perguntei, como assim várias frentes? Pô, vejo vocês no agro, vejo vocês falando de educação, vejo vocês falando de serviços financeiros, toda a parte de entretenimento, porque tá usando a conectividade, a gente tá usando o nosso ecossistema, a nossa base, para poder prover melhores serviços para a população. E agora a gente está entrando com a educação, GV, que a gente fez com a Anima, estamos forte em saúde. Então, assim, o nosso mercado não é fácil, porque não só é a conectividade, mas também a parte de tecnologia. E no B2B, esse número é aberto, a gente tem mais de 25% da nossa receita do B2B vem de tecnologia. Que legal. Não é conectividade, é tecnologia. Sim, que cresce serviços em cima dessa plataforma de conectividade. Gabriel, que é tecnologia? Cara, a gente revende solução de cloud. Tem equipamentos, tem toda a parte de cybersecurity, tem ferramenta de colaboração. Tem alcance, né? Tem alcance. Você tá conectado com dezenas de milhões de brasileiros, sejam CPF, CNPJs. E no final, Romero, é o one-stop shop. Porque no final, o empreendedor que está ali na ponta, ele não quer falar com vários fornecedores. Se ele puder ter um único fornecedor, ele conversa. Que nem agora para o empreendedor, a gente acabou de lançar a Vivo. Se ele quiser criar um domínio, ele cria o domínio através da Vivo. Quer construir um site através da Vivo. Fazer hospedagem, pode fazer através da Vivo. Então, estou ajudando aquele pequeno empreendedor a já montar o seu negócio. Lógico. Imagina ele ter que sozinho descobrir como é que faz um domínio, como é que faz um site, como é que faz Você tem uma solução toda integrada. Já constrói o site, já dou e-mail profissional. Você começou, né, cara? Você era o recepcionista e o CEO. Você só mudava o e-mail, mas você atendia. Ninguém quer fazer Calma aí que eu já vou passar a ligação. E aí você atende de novo. Aí, falar em passar a ligação. Cara, falar em passar a ligação, a gente lançou agora o Vivo Voz Negócio. O que é o Vivo Voz Negócio? Cara, você tem a linha fixa. E essa linha fixa eu te dou um número normal. E você baixa um softphone, um aplicativo no seu celular. Você saiu do escritório, você deixa programado para transferir a chamada para o seu celular e você atende através do seu celular um número fixo. Eu sou um escritório de advocacia. Eu tenho 3 áreas. Tudo bem, essa solução te oferece uma URA. Você pode criar opção 1, opção 2, opção 3. Então, é a profissionalização do atendimento de uma forma acessível. Então, cara, isso aqui é realmente da orgulho. Quando você fala de empreender, cara, eu tô na Viva há 22 anos.
Se for pensar, tô mais tempo, né? Porque pros meus pais tem uma história louca. Então, isso que a gente faz aqui na Viva é empreender. Dentro da companhia. Mas total, não tem dúvida. Tá tudo misturado, que nem eu falei, até porque quando se fala de MEI é uma pessoa só, quer dizer, por acaso é um CNPJ que você vê, mas no fundo é um B2C, no fundo. É um B2C, mas com as problemas... dores do B2B, não, sim. Isso, Mas eu digo, ele realmente é tudo e vai continuar sendo tudo a vida toda, provavelmente. É isso aí. Bom. O que mais, cara? Bom, estivemos aqui hoje com o Gabriel. Sempre quis fazer esse fechamento. Você sempre quis fazer? Cara, eu tô fazendo isso aqui, eu tô adorando, cara, é muito legal. Foi um prazer enorme, espero voltar sempre. Não, imagina, obrigado pelo papo. Obrigado a você, Romero, foi um aprendizado enorme. Tá 10. Obrigadão. Galera, agradeço aqui a todo mundo que assistiu e acompanhou a gente. Não percam o próximo episódio do Aproximando Ideias. Valeu, Romero.